E o Acontece na Região está em Lençóis Paulista. Eu estou com o Pedro Stefanini e hoje a gente veio falar do plano Lençóis Paulista 200 anos, que é ele que está comandando esse trabalho. O Pedro, gente, ele tem uma bagagem muito grande em relação a tomadas de decisões, a gestão e a grandes construções aqui em Lençóis. Pedro, fala para a gente, né? Você veio da Bracel, mas você está em Lençóis há muitos anos. Conta um pouquinho da sua trajetória, se apresenta e o que você faz hoje, né? Porque está todo mundo. O que o Pedro está fazendo hoje? Olá, Conceição. Bom falar com vocês. É um prazer estar aqui contigo. Bom, eu há cerca de 1 ano e meio atrás, né, eu deixei a direção da Bracel e empreendi uma empresa de consultoria em gestão de negócios e projetos. E sempre com cunho estratégico nessas empresas. Então, hoje eu presto esse tipo de serviço para as principais empresas da cidade. A gente segue trabalhando junto à Bracel e temos o privilégio também de estar trabalhando, apoiando a Luarte no novo projeto dela, bem como a UTL Lençóis Paulista, que é um empreendimento do grupo IBS Energy. E é exatamente essa condição, né, de conhecer a estratégia, a gestão dos projetos, das ações, que me fizeram encarar o desafio, através do convite do prefeito Prado, de fazer esse projeto, que eu julgo importantíssimo, né, para conduzir bem a nossa cidade para os próximos 35 anos, quando Lençóis, então, fará 200 anos, que é o que dá nome ao projeto. Pedro, Lençóis, eu imagino, né? Está se espelhando em algumas cidades. Onde esse projeto quer chegar? Porque no Brasil, gente, infelizmente, quando a gente fala 30 anos, 50 anos, um projeto de longo prazo, primeira coisa que a gente pensa, será que isso vai acontecer? E a segunda coisa, né? Onde quer chegar? Ok. Bom, antes eu queria fazer uma breve introdução. Naturalmente que esse não é um trabalho que se faz, é uma ajuda profissional de qualidade. E o projeto definiu por uma empresa muito competente, que é a GeoBrasilis, que está nos guiando para várias etapas de um projeto que vai nos levar a atingir a melhoria nos vários eixos que foram definidos dentro desse trabalho para as cidades. Naturalmente que fica muito difícil se você não tem espelhos para olhar. Então, como parte da metodologia, a gente definiu algumas cidades de modelo para a gente seguir. Então, nós escolhemos 3 cidades a nível Brasil e 2 cidades a nível São Paulo, tomando cuidado sempre de olhar para cidades de 80 a 100 mil habitantes. Porque não faz muito sentido se comparar com Curitiba, né? Vai faltar grana, né? Então, o que vai faltar gente, né? Gente também. Então, a gente se comparou com cidades de mesmo porte, que têm características inovadoras, de sustentabilidade, que promovem o bem-estar público como um valor e não como algo qualquer. Enfim, e esse projeto, ele é um projeto... Por que a gente diz que ele é um projeto apolítico? Que é a razão pela qual estou nele, né? Porque ele não tem política envolvida, apesar de ser promovido pela prefeitura como deve ser. Mas ele é um projeto que estabelece uma guia para os próximos 35 anos. Então, Lençóis 200 anos começa no dia 1º de janeiro do próximo ano, quando o trabalho for concluído. Então, a gente espera que a gente possa olhar para essas cidades, né, que foram... Você pode falar quais são essas cidades? Não sei se eu lembro de todas, mas assim, aqui em São Paulo a gente olhou com muito carinho para Indaiatuba, que talvez seja uma cidade que está um pouco fora do eixo de número de habitantes, que ela está com 155 mil habitantes, porque é uma cidade que tem um modelo de desenvolvimento industrial muito próximo do nosso. Nós temos cidades como Chapecó, olhando para o Brasil, e as outras vou precisar de uma colinha depois para te falar, que eu não lembro todas. A gente gosta das coisas que acontecem em Maringá, gosta das coisas que acontecem em Curitiba, mas é necessário que se olhe para coisas que acontecem aqui em Olímpia. Mais perto da gente, mais a nossa cara e mais o nosso jeito.
Então a gente espera que esse projeto, que não é um projeto de governo, né? Mas é um projeto de governo, não é um projeto político, sim, possa realmente contribuir para fazer para as próximas gerações terem uma cidade aprazível da qual elas se orgulhem. Ô Pedro, Lençóis tem uma característica, né, gente, que eu estou sempre falando, né? Empreendedorismo, grandes empresas na cidade, que hoje são multinacionais, né, criadas por pessoas que nasceram, cresceram aqui, conhecem toda essa área, né? E aí a gente tem também essa preocupação que esse plano, né, Lençóis 200 anos está trazendo. Aí você colocou que isso é para janeiro do ano que vem, quando a gente vai ter um novo prefeito. Como que isso se encaixa nessa questão dos mandatos? Porque é um projeto para a cidade, mas a gente tem a questão da política, que é a eleição. Como que isso vai ser amarrado? Bom, primeiro é importante a gente falar um pouquinho da metodologia, porque ela por si só não obriga, mas faz com que os poderes públicos que venham a assumir a cidade tenham um olhar diferente para esse projeto. Além desse projeto fazer um diagnóstico de toda a cidade, no momento em que ele foi fazer as prospecções para aquilo que as pessoas entendem do que é a cidade hoje e aquilo que ela espera da cidade amanhã, além de ouvir todos os secretários, de ouvir as pessoas ligadas ao poder público propriamente dito, a gente entrevistou mais 70 pessoas da cidade escolhidas a dedo. E por que eu digo escolhidas a dedo? A gente tentou criar um perfil, muitos jovens empreendedores, muita gente que influencia a cidade, gente que é daqui, que gosta da cidade, e pessoal que tinha muito a dizer. Então, essas entrevistas estão em fase final, faltam 8 pessoas dessas 70 para serem entrevistadas, todas as empresas foram ouvidas, todos os setores da sociedade foram ouvidos. E por que isso é importante? Porque isso dá uma representatividade para o trabalho muito grande. Então, o trabalho vai tratar de corrigir rotas que a população apontou. Não o Pedro, não o Paulo Ferrari, que é o grande braço da prefeitura nesse projeto, não a Marina, que é a nossa capitã da Secretaria de Desenvolvimento, que está nos ajudando com isso. Não é a nossa opinião sobre. Pelo contrário, nem entrevistado fui, né? Você, assim, no final, eu serei o último entrevistado. Então, o trabalho tem uma representatividade, porque nós tratamos de fazer indústria, comércio, pequenos empresários, grandes empresários, imprensa, poder público. Isso que eu ia perguntar, porque Lençóis, né, eu que ando por aí, a gente tem uma imprensa forte, a gente tem rádios, a gente tem jornais, mídia digital, né, que eu estou com o portal. O setor também foi ouvido? Claro que a gente não podia ouvir absolutamente todos, né? Nós tivemos, porque imagina, um universo de 70 pessoas é 1% da população. E é claro que eram 70 exatamente por isso, imaginando que hoje Lençóis está com algo como 72 mil habitantes. Mas a gente tentou, assim, de alguma maneira, ouvir todos os setores da população para que esse trabalho fique a cara da população de Lençóis. Não a cara do prefeito Prado, não a cara do Pedro, que é o presidente do conselho, não a cara do Paulo Ferrari, que é da Secretaria de Desenvolvimento, não, é a cara da população. Bom, isto dito, eu diria o seguinte, tem um formato depois, nós vamos apresentar isso em audiência para a população. Infelizmente, isso é um ano eleitoral, mas a gente vai fazer isso pós-eleição, lá em 6 de novembro. Nós vamos fazer pelo menos 2 audiências públicas, onde a gente apresenta o trabalho, o que foi toda essa fase, né? Parte da metodologia, o diagnóstico, as prospecções, quais são nossas fortalezas, quais são nossas fraquezas, quais são nossas oportunidades ou não, o que é ameaça, como que a gente traz empresa grande para a cidade sem se transformar numa ameaça, mas algo progressista de fato. Enfim, e isto posto, depois, naturalmente, a gente imagina que isso possa se transformar com a boa vontade dos políticos locais, né, e com o envolvimento que eles também estão tendo num projeto de lei, e esse projeto possa ser base para os próximos
prefeitos. Eu gostaria só de complementar essa longa fala dizendo o seguinte, Conceição. Eu fui gestor de empresa durante minha vida, né? Eu tenho 41 anos de indústria, dos quais provavelmente os últimos 30, sempre em cargos de gerentes ou mais. E eu posso falar uma coisa como diretor que fui, como diretor estatutário, como vice-presidente da Bracel, que foi minha última posição quando eu saí. Eu adoraria se quando eu chegasse na minha mesa para ser diretor no primeiro dia, tivesse um book com as diretrizes de como eu devesse agir. É quase uma desinteligência não seguir isso. Olha, gente, maravilhoso, sucesso, Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. E a gente vai ficar seguindo, né? Ele está falando aqui 6 de novembro, a gente já vai conhecer o novo prefeito de Lençóis e que tem essa consciência, né, os próximos prefeitos aí dos próximos 35 anos, para que esse plano que está sendo elaborado com tanta seriedade, por pessoas capacitadas, coloque realmente Lençóis no ponto que ela quer chegar. Pedro, muito obrigada e sucesso. Obrigado a você pela oportunidade. A gente gosta muito de estar dividindo com a população as etapas desse projeto, né? Acho que nós estamos na segunda etapa, agora começam as oficinas. É um trabalho bem legal e, assim, sempre que puder, estou à disposição para dividir com a população o status do trabalho. Obrigada.